Bem, pessoal, vamos aqui a um circuitinho muito interessante que vocês podem fazer uso aí em porta de garagem, pode fazer uso aí em árvore de Natal ou em qualquer outra coisa aí que vocês queiram usar este tipo de relé. Bem, temos aqui uma bateria e um relé. Este relé é o relé NA-NF. Como assim? Este relé ele tem uma porta NA normalmente aberta e NF normalmente fechada. E este pino aqui é o pino comum. Quer dizer que se eu ligar a corrente aqui, quando o relé for acionado, se eu coloquei a carga aqui no NA normalmente aberto, quando o relé acionar, a corrente daqui vai ser direcionada para aqui, para ligar a carga. E se eu coloquei a carga diretamente no NF, no normalmente fechado, quando eu acionar o relé, a carga vai ser desligada. Então esta é a opção, eu trabalhar com a carga ligada ou desligada, liga e desliga. Porque muitas vezes você quer o relé para desligar uma máquina e não para ligar. Então vai usar a porta NF, normalmente fechada. Quando você acionar o relé, vai desligar a máquina. Mas esse tipo de relé também poderia ser um relé intervalador, usando apenas poucos componentes, sem usar um circuito integrado. Então, como ficaria? Vamos aqui. Então, vou acionar aqui agora o circuito. Então, eu liguei o relé. Pronto. Aqui está desligado. Agora, observa. Se eu pegar aqui, olha, bateria, vou ligar diretamente neste ponto aqui. Ligar neste ponto aqui, e este outro ponto aqui do relé, eu vou ligar aqui no relé. Então, o que acontece aqui agora? Acontece que quando eu ligar o relé, ele vai puxar o contato e desliga. Quando ele desligar, vai desligar a corrente da bateria, o contato do relé vai ter que voltar ao lugar. Na teoria, funciona legal. Vamos ver aqui na prática. Vamos botar em funcionamento e por que esse erro? Porque o relé nesse momento ele vai ficar vibrando. Quando ele ir para desligar, quando esse relé vai para desligar, acontece que ele vai ser religado imediatamente. Então o relé vai ficar vibrando. Então temos que colocar um outro componente aí para estabilizar essa corrente, para que dê tempo o relé ligar e ele desligue no momento que essa outra corrente cessar. Então o indicado para isso aqui seria o capacitor, porque no momento em que ele está ligado aqui, o capacitor se carrega. O capacitor se carrega e o relé vai desligar, porque ele está aqui para desligar. Mas quando desliga, o capacitor vai manter a carga, fazendo com que o relé desligue completamente. Quando ele desligar completamente, vai acabar a carga do capacitor e o relé vai voltar a religar a sua porta NA, ou melhor NF, que é normalmente fechada, como está aqui. Então vamos colocar aqui agora o capacitor. Pronto. Agora o capacitor já está intercalado aqui no circuito. Repare que este capacitor não está na bateria. Olha aqui, ó. Uma parte dele está na bateria e a outra está no retorno do relé. Então o que vai acontecer? A corrente que vai passar pelo relé, pelo filamento do relé aí, pela bobina dele, vai carregar o capacitor e vai ajudar para ele desligar, que ele aqui já está ligado, aqui a hora que eu acionar ele já está ligado. Então ele vai desligar. No momento que ele desliga,
vai ser cortada a corrente de alimentação para o relé. Neste momento aí, o capacitor que está carregado vai descarregar mantendo esse relé desligado por um intervalo aí de segundo, a depender da carga desse capacitor. Então, nesse instante aí, o capacitor será descarregado e o relé vai voltar ao seu momento estacionário aqui, que é o NF, normalmente fechado o circuito. Então, eu vou ligar ele aqui. Pronto. Então, vocês veem ali, ó, o capacitor carrega e descarrega, justamente no tempo que o relé está aqui. Então, esse tempo aqui que o capacitor vai ficar, que o relé vai ficar desligado, é o tamanho do capacitor. Quanto maior a carga no capacitor, o relé passará mais tempo desligado. Esse circuito aqui já serviria aqui para ligar uma outra lâmpada. Essa porta aqui, olha, eu poderia ligar uma lâmpada de 12 volts nela. Mas geralmente, no circuito que você vai trabalhar num pisca de Natal, geralmente, você vai usar uma fonte para alimentar esse circuito e quer alimentar um outro circuito em 220 volts. Neste caso aqui, iríamos precisar de 2 relés, porque esse sistema não é isolado. Por exemplo aqui, eu posso colocar uma lâmpada aqui para ligar e desligar, mas que essa lâmpada esteja em 12 volts. Eu não posso misturar aqui um circuito com 220 volts, que eu vou estar queimando esse circuito aqui, colocando em curto a rede. Que esse circuito da fonte não vai estar isolado da rede. Então, temos que fazer um circuito isolado. Como seria esse circuito? Vou mostrar para vocês aqui como seria ele. Então, olha aqui agora o circuito proposto aqui. O relé, esse relé aqui, eu estou usando a saída dele, a saída normalmente aberta, para ligar um segundo relé. Então, quando o relé desligar aqui, quando esse aqui desligar, ele vai ligar este segundo. E este segundo aqui, como a bobina dele é isolada da saída, então nesse segundo aqui agora, nesse segundo relé, eu vou poder usar a minha lâmpada. O liga-desliga, ou liga uma, desliga a outra, liga uma, desliga a outra. Ou, no caso, se eu estiver usando aí fitas de LED, por exemplo, eu posso colocar 2 fitas de LED. Eu ligo essa, desligo, ligo a outra e assim sucessivamente. Liga uma, desliga a outra, liga uma, desliga a outra. Então, vou energizar aqui agora. Então, olha para vocês verem aqui, olha. O relé aqui passa para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então, como seria essa ligação aqui na rede? Como eu vou ligar a minha lâmpada na rede agora? Então, vou fazer a ligação aqui para vocês verem como vai ser o procedimento. Então, pessoal, vamos aqui agora ao circuito proposto. Então, vamos lá. Suponha que essas lâmpadas aqui sejam aí as fitas LED de vocês. Então, qual seria o sistema proposto? Então, no relé tem ali um pino que é o pino comum, que é o pino onde você vai interligar a tensão ali para direcionar ao pino 1 ou ao pino 2, nesse tipo de relé aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês mais ou menos o formato real dele ali no prático. Então, como funcionaria aqui? Nesse instante aqui em que o relé está ligado, a hora que eu ligar o de lá, essa lâmpada vai piscar, que a corrente aqui já está ligada aqui, o 220 aqui. E no instante em que o relé lá acionar esse aqui vai desligar. Quando esse desligar, vai ser direcionada a corrente para essa lâmpada de cima. Como ele vai ficar intervalando entre um e outro, então aí ele liga e desliga, liga e desliga. E esse tempo vai depender do capacitor.
Aqui eu coloquei um capacitor de 1 microfarad. Porque aqui no Proteus o sistema é um pouco diferente. Se eu usar um capacitor muito alto aqui, não vai funcionar bem. Mas na prática é necessário que usemos um capacitor maior, porque o relé na prática lá, ele não é tão sensível, então ele vai consumir uma corrente maior. Nisso aí temos que colocar um capacitor que tenha uma capacitância maior. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então eu vou só ligar aqui para vocês verem. Então olha aí, ela liga uma e liga a outra, olha. Percebe aí. O intervalo é como eu falei para vocês, depois a gente vai regular ali aquele intervalo na prática. Mas aqui funciona normal e na prática também vai funcionar. Porque o sistema tem como funcionar. A ligação aqui vai ser o seguinte. Aqui vai entrar a fase, está aqui corrente alternada, vai entrar a fase aqui nesse pino comum. E no pino 1 vai ser ligada a saída de uma lâmpada. No pino 2, a saída de outra lâmpada. As outras duas partes da lâmpada que ficou sem ligação é a que vai para o pino neutro da sua lâmpada aí. Então a ligação é nesse esquema aqui. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo para que vocês baixem esse esqueminha lá. Esse aqui é o esquema sem CI que eu vou estar passando para vocês. Depois eu vou fazer um outro com um CI. Mas primeiro vamos a esse aqui mais simples. E também vou fazer na prática ali para vocês entenderem. Eu vou deixar do jeito que está aqui esse esqueminha para vocês ligar. O relé que vocês vão comprar aí, os dois relés, é relé NA/NF. Então ele vai ter uma porta normalmente aberta e uma normalmente fechada. Eu vou mostrar para vocês ali o pino. Porque se vocês comprar um relé comum que só abre e fecha, ele não vai ter como usar as duas lâmpadas. Você vai ter que incrementar o relé aí. Então pronto, já deu para entender aqui o sistema aqui. Na teoria aqui, tudo funciona certinho. Vamos agora para a prática, para vocês entenderem melhor como é o funcionamento e ligar o relé de vocês corretamente. Então pessoal, vamos aqui dar continuação ao projetinho. Esse relé aqui é um relé HP 2150, entre parênteses aqui T90. Aqui ele tem aqui corrente 20 A, 250 volts, tal, coil 12 volts DC. Coil é a bobina dele, a bobina de 12 volts. E na sua pinagem aqui, olha, vamos ter este formato aí. 3 pinos aqui, 2 na ponta e 1 aqui. Esse pino aqui é comum com este pino e com um desse. Então quando ele liga, ele vai estar desligado do jeito que ele está aqui, ele já vai estar direto aqui, normalmente fechado, e aqui normalmente aberto. Então quando o relé ligar, ele vai passar para o lado de cá, abrindo esse lado aqui. Então o que eu fiz aqui? Aqui é a bobina do relé, onde estou pegando aqui. Essa é a bobina do relé. Se eu energizar aqui, o relé vai ligar, como está nesse outro relé aqui, olha. Olha aí. Repare que o pino do meio está livre aí, olha. Não está pegando nele não. Se eu energizar aqui, o relé vai ligar. Ó, ligou, desligou. Tanto faz positivo ou negativo, porque o relé ele não tem sentido. A não ser que ele tenha aí uma proteção, por exemplo, um diodo. Nesses casos, esse aqui não tem. Então aqui, o que eu fiz aqui? Aqui está a bobina do relé e aqui está o contato normalmente fechado. Ao invés de eu colocar a entrada aqui, como eu coloquei no outro, eu coloquei aqui de um lado da bobina e no normalmente fechado. Peguei o outro lado da bobina e coloquei em série com o pino comum. Então eu vou energizar aqui. Quando eu energizar aqui,
aqui já vai estar passando corrente, vai alimentar o outro lado da bobina do relé. Então ele vai ficar vibrando como eu falei para vocês, olha. Aí parecendo uma bobina. Ele vai para ligar e não liga, vai para ligar e não liga. Então aqui é que eu vou ter que colocar um capacitor aqui em paralelo com a bobina, mas vai estar em série com a bateria. Este capacitor, se eu colocar ele assim, ele funciona de um jeito. Se eu colocar ele assim, ele vai funcionar de outro jeito. Mas eu posso colocar ele assim ou assim? Sim, por causa que aqui vai estar em série. Então a corrente circulante, ela muda o sentido. Nesse caso aí, o capacitor não vai queimar. Então, vou ligar ali e colocar o capacitor aqui para vocês verem. Vou fazer uso aqui de dois capacitores. Um capacitor de 2.200 microfarad, 35 volts. Esse outro aqui, um capacitor de 100 microfarad, 100 volts. A tensão de trabalho aqui, geralmente 25 volts vai ser suficiente para vocês trabalharem aí com 12 volts. Eu estou trabalhando com uma bateria de 12 volts, mas vocês podem trabalhar também com uma fontezinha. Uma coisa às vezes que o pessoal pergunta é o seguinte: ah, mas e a potência da bateria? Vai queimar o meu circuito? Não, se o circuito está preparado ali para aquela potência, não vai queimar. A exemplo aqui, tanto fazia essa bateria fornecer 1 ampere como 70 amperes, não vai queimar o circuito se ele é para 12 volts, já está projetado para passar só aquela corrente ali. Então vou ligar o circuito aqui para vocês verem. Então pronto, aqui já está ligado aqui, olha, vê que ele está fazendo esse barulho aí. Então vou colocar aqui. Percebe que ele está piscando aí. Liga e desliga. Se eu inverter, como eu falei para vocês, vai aumentar mais rápido, a descarga vai aumentar, ó. Pronto. Agora, se eu usar um outro menor, de uma capacitância menor, vai piscar mais rápido ainda. Então eu vou soldar ele aqui. Esse aqui, como eu falei para vocês, de 2.200 microfarad. Deixar aqui nessa piscada mais lenta, que vai ser melhor. Isso aqui, se querer colocar um regulador nele também, querer colocar aqui um potenciômetro aqui no capacitor, para mais ou para menos, para regular aí, vai diferenciar também o intervalo de piscada. Então vou fazer essa soldagem aqui para a gente continuar. Pronto, já soldei aqui o capacitor, soldei no sentido polarizado, aqui o positivo também está no positivo, então ele está aí em série, em paralelo com a bobina. Se eu colocar outro capacitor aqui, com a mesma capacitância daquele de 3.000 e... melhor, esse aqui é de 3.300 UF, isso aqui é de 2.200. Se eu colocar esse capacitor aqui maior, em paralelo com esse aqui, então eu vou aumentar a capacitância do circuito, olha. Repare que diminuiu o pulso de piscada, olha. Está bem mais lento. Por quê? Porque demora mais tempo para carregar o capacitor e mais tempo para descarregar o capacitor, olha. Vou tirar. Como aquele capacitor pequenininho ficou piscando muito rápido. Então vai ser de acordo com o que vocês escolherem aí. Pronto. Agora, onde vamos ligar o nosso segundo relé isolado? Porque esse relé aqui vocês vão poder trabalhar em 12 volts. Mas em 220 vocês não vão poder trabalhar, porque não é isolado da rede. Então vamos ter que usar um segundo relé para a gente isolar da rede. Então é aqui que vai entrar agora a nossa ligação. Então a nossa ligação vai ser nesse pino que ficou. Deixa eu desligar aqui. Então a nossa ligação agora vai ser neste pino que ficou aí desligado.
que é o normalmente aberto, e vai ser no positivo aqui, olha. Olha aí. Vai ser do lado do positivo. Ele vai ficar aí, aqui assim, olha. Vou soldar ele aqui. Então, quando o relé desligar essa parte aqui, que o contato passar para aqui, e nesse momento vai estar alimentado pelo capacitor, vai ligar a bobina deste relé aqui. Quando ela ligar a bobina deste relé, vai acontecer que o daqui vai estar desligado a alimentação. O capacitor, como eu falei para vocês, acaba a carga dele e aí ele vai ter que recarregar. Ele vai soltar o contato volta para o início e inicia o ciclo do mesmo jeito. Um sistema desse aqui é o que eu comentei para vocês um outro dia aí, que pode servir como um inversorzinho de choque ou de qualquer coisa que você vai ficar. Mas não é um inversor senoidal, é um inversor aí de uma onda quadrada aí, a depender do tipo de pulso, a depender da velocidade desse pulso. Ele pode funcionar, está funcionando aqui, pode não, está funcionando como um oscilador, né? Então, eu vou soldar aqui agora o relé para a gente dar continuidade ao trabalho da gente fazer piscar as duas lâmpadas alternadamente. Pronto, agora no pino que ficou sem ligação e do lado positivo aqui, olha, eu vou ligar aqui o outro relé. E esse relé aqui será o relé isolado, que vai ter aqui os contatos, a abertura e aqui o pino comum. Aqui do pino comum vai ter aqui direto para o NF, normalmente fechado, e o outro normalmente aberto, que vai ser a outra ligação. Então agora eu vou fazer a parte da ligação aqui da lâmpada e mostrar para vocês. Então o circuitinho já está montado aqui. Então aqui tá a tomada de força, no caso. Aqui. Aí tem a tomada de força, tem os dois pinos, que é fase e neutro. Como é corrente alternada, a gente pode inverter lá. Então, um dos pinos está vindo direto para aqui. Está vindo direto para aqui. Sobrou aqui duas pontas aí, ok? Duas pontas da lâmpada eu uni aqui, olha, para fazer o neutro ou fase, tanto faz. Juntou as duas. Então, de cada lado de um bocal aí vai sobrar também uma ponta, que vai ficar duas aí. Essas duas vai ser separada aí, vocês vão ligar dois fios. E esses dois fios é que vai pegar aqui no relé. É que vai pegar aqui no relé, de um lado e do outro. E desse lado aqui do comum, o lado comum vai ser o outro pino que estava vindo das lâmpadas. Ou melhor, que estava vindo do cabo de força. Então um pino do cabo de força, uma ponta do cabo de força, pegou nas duas lâmpadas. E o retorno das duas lâmpadas, os dois fios lá, pegou de um lado e do outro aqui do relé. E o outro lado do cabo de força ficou aqui no pino central aqui, que vai ser guiado pelo relé ou para um lado ou para o outro. De um lado ele já vai estar ligado. Então assim que a gente colocar na tomada, uma lâmpada já vai estar ligada. Então vocês vão tomar cuidado aí com esse relé, que esse aqui vai estar alta tensão aí 220 ou 110, de acordo vocês vão estar usando aí. E desse outro aqui, a baixa tensão. Então esse aqui, esse lado aqui de alta, está isolado do de lá, porque a gente não usou esse pino comum aqui. Que esse pino comum também é interligado aqui. Mas como a gente não usou ele, então está isolado aqui. Então se eu colocar aqui, olha, uma das lâmpadas lá já vai estar totalmente ligada. Vai estar direta. Por que isso? Porque esse pino aqui comum vai estar guiando a uma delas. Então quando o relé for acionado, essa lâmpada que está ligada, desliga, liga a outra. Quando o relé de a carga do capacitor cair, vai ligar de lá. Então vou colocar na tomada aqui.
Vou ligar aqui agora o circuito. Já dá para ver as lâmpadas piscando. Uma acende e outra apaga, uma acende e outra apaga. Só que a que está ficando, olha, aquela que está ficando acesa no momento agora, ela está ficando mais apagada quando liga o circuito. Isso aí é porque o capacitor está deixando, a capacitância está alta, então ele está passando mais tempo ligado do que desligado. Agora eu vou prender ele aqui. Se eu usar aqui agora um circuito para drenar essa carga do capacitor, no caso aqui um resistor, então eu vou aumentar ali, ó. E se eu colocar mais um capacitor, mais dois aqui no caso aqui, coloquei dois capacitores em paralelo aqui, os capacitores de 3.300 microfarad e o outro também 3.300 microfarad. Repare que eu não estou colocando aqui nesse relé aqui que está alta tensão. Quando vocês forem fazer aí, isole direitinho ou coloque em uma plaquinha e isole também. Então vou só colocar aqui para vocês verem. Vou colocar em paralelo com o circuito aqui. Então repara ali, ó, que agora ela está passando mais tempo ligada. Então agora eu montei um circuitinho aqui e vou intercalar ali para descarregar o capacitor. Eu vou colocar um potenciômetro e dois resistores de 30 ohms. Então aqui ficou aqui 15 ohms mais o resistor. Então quando o resistor estiver todo fechado aqui, vai estar uma resistência máxima aqui, que esse resistor variável, o potenciômetro aqui, é de 100K. 100K mais 15, 115K aí com a variação do 130. De acordo, eu vou regulando aqui, a resistência vai baixando e o capacitor vai descarregando mais rápido. Vou fazer isso aqui agora. Então aqui agora eu coloquei o resistor em série com o potenciômetro e o outro lado do potenciômetro está ligado ao capacitor. Quando eu abrir o potenciômetro, de acordo, eu vou abrindo ele, vai deixando passar mais corrente aqui, descarregando o capacitor. Com o capacitor cada vez menos, com menos carga no capacitor, ele vai passar menos tempo ligado. Então vou ligar aqui agora. Olha aí, de acordo eu vou regulando aqui, olha. Deixa eu ligar ali para vocês verem. Agora aqui, olha. De acordo que eu vou ligando aqui, elas vão piscar mais rápido ou ficar mais tempo ligada ou menos tempo. Aí de acordo com o que vocês queiram aí. Bem pessoal, tem outros circuitos mais precisos, com mais componentes. Isso aqui só foi um modo de fazer. Então se vocês gostaram desse aí, e esse aí adapta para vocês aí de acordo com o que vocês querem fazer ou modificar de acordo com o que vocês querem, aí vai ao modo de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí abaixo nos comentários. Em breve eu vou estar colocando um outro tipo de circuito que vocês tenham um melhor controle em um outro sistema diferente. Então se vocês gostaram, deixa o ok de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima.